Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muita coisa acontecendo no São Paulo, já temos grandes mudanças que eu vou atualizar vocês aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos falar tudo já direto ao ponto do que tem que ser falado. Bônus round pro Roger Machado, né? Treinador que está já basicamente demitido de São Paulo. Bônus round, vai pegar o O'Higgins no Morumbi. Tem uma provável escalação aqui, vou falar pra vocês com os desfalques, com as alterações que tem no time. Tem muito mais também pra nós falarmos, mas eu vou atualizando tudo aqui nesse vídeo. Ó galera, nós temos aqui Sabino não recuperado, o Sabino não vai jogar, muito provavelmente não vai jogar, até o momento não vai jogar. Bobadilha, dúvida, pode jogar como pode não jogar. Essas são as baixas aí, as principais baixas do São Paulo nesse jogo contra o O'Higgins, né? E bônus round, hein, o Roger Machado. Roger Machado que pegou o Boston River lá, né? E agora o O'Higgins, o bônus round, obrigação de ganhar sobrevida pro Roger Machado que está basicamente demitido. Vamos falar um pouquinho do Roger Machado, né? Só que assim, galera, é independente, é aquilo que eu venho falando há muito tempo. O Roger Machado, vou passar o time aqui, né? Que nós vamos enfrentar, e tem o Barbosa e tal, e a questão do Arboleda, mas assim, o Roger Machado, ele poderia chegar no São Paulo e ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu pensei muito sobre o que tá acontecendo. Roger Machado, ele poderia chegar no São Paulo e ganhar o Campeonato Brasileiro. A contratação estaria errada lá atrás. De novo, é uma contratação que não se justifica. É uma aposta que o São Paulo não poderia fazer de jeito nenhum. Ele poderia estar voando, como não é o caso, né? Não é o caso, ele tá mal no São Paulo, como já era esperado. E tem toda a pressão, toda a questão do Dorival chegando, o Dorival podendo chegar, o Roger Machado demitido, e tudo já que a gente recebe, né, de uma certa forma orquestrada ainda. Todo mundo fala, as informações, as notícias que chegam aqui, não tem nada, não falamos com ninguém, mas nós sabemos que já todo mundo já se prepara para a demissão do Roger Machado e para a chegada do Dorival Júnior. Então assim, o São Paulo não pode apostar. Se tem a única coisa bacana que aconteceu em relação a tudo isso é de ver a intolerância da torcida em relação a nomes ali que são apostas, a nomes que tendem a dar bastante errado no São Paulo, como é o Roger Machado. Não se justifica a contratação dele no São Paulo. Isso é uma coisa muito bacana, porque o São Paulo está em uma situação muito, muito ruim de muitos anos, né? Tirando aquele período que o Dorival esteve no São Paulo, o São Paulo enfrentou momentos assim duríssimos, horríveis, e fora todo o discurso safado e canalha que vinha, né, principalmente dessa gestão Júlio Casares, de todas as mentiras que eles contavam e de todas as coisas que eles faziam pra despistar e tirar o torcedor literalmente de otário. Então é uma coisa se tem alguma coisa boa que nós podemos tirar disso do Roger Machado, se é que tem, não sei se tem, é essa intolerância a decisões safadas, patéticas, inúteis e incompetentes dessa gestão, né? Que saiu o Casares lá, saiu o Belmonte, mas deixaram um cara que parece ser a mesma coisa em relação a profissionalismo, né? O Rui Costa parece que é a mesma coisa do Casares, do Belmonte, que sina, né? Que nós nos encontramos em relação a isso. Mas ver que a torcida não aceitou uma contratação que não tem a menor lógica e menor coerência, isso pra mim é uma coisa boa. Então tragam técnicos à altura do São Paulo. Agora o Dorival é um grande nome, já tá com um pé no São Paulo, nós sabemos disso, né? Por mais que não tem nada oficial, não chega uma notícia oficial, é o Dorival, São Paulo não chegou. Mas assim, galera, a gente sabe que o Roger Machado, a tendência aí total perdão, o quanto antes é o Roger Machado ser demitido e o Dorival ser contratado. Isso é o que nós temos de verdade no momento, embora não tenha saído nada oficial. Então, só para encerrar esse assunto nesse vídeo aqui em relação ao Roger Machado, é muito claro, é igual o Diniz, né? É igual o Diniz, o Roger Machado, Zubeldia, Crespo, Carpini, Wagner Mancini. Que é isso?
Pode chegar e pode dar muito certo, como chegar ou pode dar muito errado. As contratações são erradas, porque esses treinadores não têm um currículo, não têm uma história que se justifique treinar um time da grandeza do São Paulo. Então não tem essa. Porque o Roger poderia estar em primeiro do Campeonato Brasileiro. A contratação seria errada, seria algo muito surpreendente, seria algo muito fora da realidade, seria um verdadeiro milagre. Então o São Paulo não tá pra milagre, não tá pra contratar técnico bonitinho, como é o caso do Crespo, o Zubeldia que adoravam o cabelo dele, a Postinha, como era o Carpini. Acabou. O Crespo ele é super educado, o terno dele, aquele corte italiano. Pô, mas o Crespo foi craque, não serve. Não serve. Olha o Botafogo aí com esse Anselmi, que já foi demitido, esse novo técnico. Olha quanta papagaiada. Então não dá mais pra apostar, não dá mais porque o cara é gringo. O cabelinho dele é legal, o cabelinho dele é bonito. Nossa, olha como ele é bem arrumado, olha como ele fala bem, não dá mais. Pô, mas ele aprendeu muito lá, ele fez um curso que só 3 pessoas do mundo fizeram e ele foi assistente do Sampdoria. Sabe? Isso não tem mais lógica. Então se tem a única coisa que acho que dá pra a gente levar de positivo nessa situação toda do Roger Machado, é que a torcida não vai aceitar mais contratações que não fazem sentido. O Roger Machado naquele momento não fazia sentido, desse momento não faz sentido pro São Paulo. Infelizmente. Galera, vamos pro jogo, né? É o seguinte, São Paulo vai enfrentar o Higgins. Horrível, né? O Higgins. Eu nem conheço esse time. Eu ouvi aí agora, eu nem conheço esse time. Assim, mais do que obrigação de ganhar. E acredito que o São Paulo ganhe. Não é possível, né? Ganha e tem que ganhar de goleada. Bônus round aí, né, Roger Machado? Bônus round aí. São Paulo, com as ausências que eu falei de Sabino e talvez Bobadilha, São Paulo vai assim. Rafael no gol, Lucas Ramon, que precisa ficar mais atento, né? E precisa melhorar o futebol. Tudo bem que tem uma questão de técnico aqui, mas o Lucas Ramon caiu de quando chegou. Pra mim, um baita lateral, mas caiu de quando chegou. Então, longe do Lucas Ramon ser o problema do São Paulo, é só um destaque aqui. Tem muitos problemas. O São Paulo enfrenta problemas muito maiores que o Lucas Ramon. Só um destaque de futebol, né? O Lucas Ramon precisa melhorar porque a gente sabe que tem potencial pra isso. Rafael no gol, Lucas Ramon, Rafael Tolói, né? É inacreditável ter que ler isso aqui pra vocês e falar de Rafael Tolói no meio de 2026. É inacreditável, mas é isso que nós temos, né? Com essa diretoria querendo comprar Juan Tressoldi por 25 milhões e, sabe, e compra Ferrarese. Nós estamos com o Rafael Tolói aqui, ó. Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendel. Alan Franco muito que bem. Nós imaginamos que a zaga titular seja Alan Franco e Sabino, mas para esse Rafael Tolói, do jeito que tá indo, tomar a vaga do Alan Franco ou do Sabino é da noite pro dia, né? Do dia pra noite, a qualquer momento. Então é preocupante. É preocupante. Inclusive falam que uma das questões com o Arboleda pode ter sido o Tolói. É que falam várias coisas, mas pode ter sido a tomada de posição do Tolói em cima do Arboleda, né? Enfim, Lucas Ramon, o setor defensivo. Rafael, goleiraço monstro. Eu sei que tem muitos que não suportam. Eu acho ele um baita de um goleiro. Respeito quem não gosta. Eu sei que a maioria aí não gosta, né? Rafael no gol, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e o Wendel. Ele tá tirando o Enzo Dias, né? Ele insiste com o Wendel. Nós tivemos o Enzo Dias vindo melhor do que o Wendel antes da chegada do Roger Machado. Ele pega e tira, ele quer insistir com o Wendel. Esse Wendel até hoje não estreou no São Paulo. Até hoje não falou pra que veio. Nunca fez nenhuma partida pelo São Paulo. Então é uma coisa assim um pouco estranha também. Com a ausência do Bobadilha, ele deve tentar de novo Marcos Antônio e Danielzinho, que é um meio de campo óbvio que já vinha jogando muito, né, sem ele. Era uma coisa que funcionava, que é uma das coisas que mais pegou além do nome Roger Machado e da carreira dele, para essa não aceitação da torcida do São Paulo, o que mais pegou foi que ele destruiu a única coisa que funcionava do técnico Hernan Crespo, que era o meio de campo. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha.
ele tirou um dos meio-campistas, né? A começar pelo Danielzinho, para colocar os 2 pontas. Até aí meio que justo, ele trocou a forma de jogo, mas foi muito corajoso e muito arriscado também ele mexer no único setor que funcionava do técnico Hernan Crespo. Então agora, Marcos Antônio e Danielzinho numa questão do Bobadilla não jogar. Colocar os 3 dificilmente ele vai fazer porque ele joga num 4-2-4, né? E volta também aí o Luciano. Esse precisa mostrar, né? Vamos ver. É o joguinho do Luciano esse aqui, né? Eu já tô meio de saco cheio do Luciano, viu, galera? Vou ser bem sincero pra vocês. Eu tô de saco cheio, queria que o Luciano fosse embora do São Paulo por todo o contexto. Se ele fosse só um cara do elenco, igual o Tapia, se ele fosse um cara pra entrar, pra jogar, que ficasse quietinho, eu não ia ligar de ter o Luciano. Só que ele acha que ele é o Messi, né? Ele acha que ele é o Messi, que ele é o 10, que ele é o melhor de todos. Então é muito uma questão de contexto. Se ele só fosse um cara do elenco, um atacante ali pra entrar e tentar ajudar, eu não veria problema nenhum em ter esse cara aí. Fazer igual o Danielzinho. O Danielzinho ficou banco do Bobadilla e ficou quietinho. Quando voltou no jogo seguinte, voltou jogando. Agora provavelmente vai jogar contra o O'Higgins. Eu não vejo problema nisso. Agora, quer apitar, ele acha que ele é... Ele acha não, ele é, né? O gostosão, o bambambam do time. Um perna desse aí, né? Um cara assim... Um cara que nunca foi nada na carreira. Ele é no máximo um bom atacante. Tô de saco cheio do Luciano, viu, galera? Saco cheio mesmo. Enfim, sei que tem muitos que... Muitos não, né? Alguns entendem ele como ídolo. É o jogo dele, né? E aí, Luciano? Porque fisicamente, esse cara ele é inexplicável jogar no São Paulo ou em qualquer outro clube. Fisicamente falando. Aqui agora não tô nem falando de gosto, tá? Fisicamente falando, o Luciano ele é um cara inaceitável pra jogar no São Paulo. Mas é o jogo dele. Morumbi, O'Higgins. É o jogo pra ele fazer gol e mandar calar a boca, né? Aquelas coisas que ele faz, né? Enfim, muito provavelmente jogue o Luciano. Aqui nós podemos ver um Cauli entrando, né? Talvez. Não sei se o Cauli... Acho que o Cauli vai pro jogo, né? Cauli que tá muito contestado. Eu tô falando pra vocês. Cauli não tá realmente entregando o que esperava. Mas calma. O cara acabou de chegar. Podem vir me cobrar depois. Cauli joga demais. Cauli joga demais. Podem me cobrar aqui depois. Podem vir me cobrar. O Cauli é um baita de um jogador. Tô falando sério. Não tá bem, mas eu tenho certeza que vai dar... Se ele jogar, se ele tiver sequência no São Paulo, claro, né? Se ele tiver a oportunidade de jogar, eu tenho certeza que vai dar retorno sim. E aí, o ataque é muito bom, né? Tá legal isso. Com o Arthur, Ferreirinha e o Caleri, né? Volta do Luciano e do Caleri, Arthur, Ferreirinha e Caleri. Ferreirinha tá jogando muito com o Roger Machado, isso é uma verdade, né? Deu uma reacendida no Ferreirinha. E esse Arthur, tudo bem, ele é um cara do Roger, mas é um cara que a gente já gostava, né? Logo quando foi contratado eu falei, baita jogador, um cara que tem muito potencial. E é muito importante um cara desses porque ele chega jogando, né? Ele é um cara já experiente, mais experiente. Cara, ele chega jogando sem se intimidar, chama a responsabilidade. É um cara muito agudo, é um cara que tem muito volume de jogo. Então eu simplesmente adorei a contratação do Arthur. Bom, o São Paulo, nesse contexto, tem time e chance de sobra para fazer o que quiser contra o O'Higgins, né? Então tá aí, Roger. Bônus round para um treinador que está basicamente demitido. Atribuo muito mais todo esse momento ruim que o Roger tá vivendo no São Paulo a quem o contratou. E contratou sem o menor... sem o mínimo de responsabilidade, sem o mínimo de preocupação de dar uma satisfação para a torcida. De tipo assim, estamos contratando o Roger Machado por isso e aquilo. Não teve nem motivo. Ele chegou e meio que... O Rui Costa chegou e meio que escancarou que trouxe ele porque é amigo, porque gosta do cara, porque eles são amigos. Então é uma coisa assim inaceitável. Então não gosto desse... Eu gosto de usar essa palavra em inglês, né, em relação ao Roger Machado. Foi feito um slaughtering. É um massacre. Foi feito um massacre desde o momento em que ele chegou no São Paulo. Ele não tem não tem tempo, ele não tem nada... não tem tempo nenhum pra mostrar, pra provar absolutamente nada. Ninguém nem analisa o trabalho dele. Qualquer coisa que ele faça de bom ou ruim, jogam no lixo. Isso eu acho injusto, mas eu não posso também deixar de falar que a escolha do técnico, ela não tem o menor sentido, não faz a menor lógica. Então, pra mim, é muito mais o problema do Rui Costa, problema de quem trouxe.
Esse é o problema. Esse é o problema maior. Galera, Alexander Barbosa, né? São Paulo pode propor uma troca pelo Alexander Barbosa do Botafogo. Zagueiraço, principalmente agora com essa questão do Arboleda. Tô ouvindo várias coisas. São Paulo, né, trabalha para rescindir o contrato do Arboleda, para negociar o Arboleda. Não acho que vai acontecer essa questão que o São Paulo vai cobrar a multa de 300 milhões de reais aqui pro Brasil, ou se ele ficar lá fora, 600 milhões de reais. Não acho que isso vai acontecer, mas o São Paulo poderia trocar o Arboleda com o Alexander Barbosa. Alexander Barbosa já pode assinar um pré-contrato no meio do ano, já é um interesse antigo do São Paulo. E o São Paulo aparentemente mantém um bom relacionamento com o Botafogo. Até a chegada do Arthur, a gente só tinha tomado na tarraqueta com o Botafogo. A gente só tinha tomado na tarraqueta. Quando veio o Arthur ali numa possível troca pelo Ferrarese, ficou bom demais. Eu adorei o negócio, porque o Ferrarese, São Paulo tem muito zagueiro, Ferrarese nem acho ele tão ruim, acho um zagueiro ok, né? Melhor que o Tolói, por exemplo. Teve bons momentos no São Paulo e maus momentos, acho ok. Adorei a negociação. Para nós foi muito mais útil o Arthur do que o Ferrarese. Foi uma troca que o São Paulo se beneficiou demais. E a partir disso, dessa situação muito estranha, confusa que está acontecendo entre São Paulo e Arboleda, o São Paulo pode propor uma troca pelo Alexander Barbosa, lá do Botafogo. Isso seria muito bom mesmo, porque você dá sangue novo, gás novo para os dois times, põe o Arboleda, que é um bom zagueiro, por mais que a gente tenha ressalvas e a gente nem queira nunca mais o Arboleda, eu não quero nunca mais ver o Arboleda no São Paulo, você põe o Arboleda no Botafogo e traz o Alexander Barbosa, que é um zagueiro monstruoso. Ele é muito bom e já pode assinar pré-contrato. Pode ser que ele não fique no Botafogo. O Botafogo, galera, é o seguinte: tá ridículo. Botafogo tá ridículo. Eu tenho assistido os jogos do Botafogo. É um clube assim que tá destruído com o Textor lá. E assim, eu falo que tá ridículo porque tá destruído. Destruído porque tem bons jogadores. Esse Alexander Barbosa joga demais. Tem o Arthur Cabral, que é um bom centroavante. Aquele Danilo, que era do Palmeiras, que tá indo pra seleção, aí acho que vai pra Copa. Tá jogando uma barbaridade. E tem aquele Montoro. Tem outros jogadores, mas tem aquele Montoro, aquele meia que joga muito também. Eu falo que tá ridículo porque tem excelentes jogadores no time e o time não se encontra. Os caras não conseguem jogar. Então, por isso, por conta de estar meio que uma terra arrasada lá no Botafogo, teria essa chance se o São Paulo fosse atrás de uma possível troca. Pra mim seria algo interessantíssimo. Tentar trocar o Arboleda, que tem muito valor de mercado, tem muito valor envolvido nisso, em um Alexander Barbosa, por exemplo, ali do Botafogo, eu simplesmente adoraria. Adoraria porque, e além de tudo, né? É um cara que a gente sabe que o São Paulo quer e não é de hoje. São Paulo, antes do Alexander Barbosa ir pro Botafogo, o São Paulo já tinha interesse nele, já queria trazer e não conseguiu trazer porque naquele momento o Botafogo tinha mais bala na agulha. Agora, aparentemente, o Botafogo está completamente falido, né? Também uma situação muito misteriosa em relação às finanças do Botafogo, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui sempre em tempo real. O vídeo de hoje foi, espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.